Vai que vai, Luiz, que agora tá rolando. Luiz, tá ouvindo aí? Você está apresentando, mas você não está aparecendo. Ou falando, sei lá. O Luiz tá no mudo. Ah, eu tô no mudo. Pronto. Foi mal. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu não tô vendo ninguém, nem o chat, então se tiver alguma dúvida, qualquer coisa me interrompe aí, tá bom? Beleza, a gente fica de guarda aqui. Show. Bom, a gente vai falar de estratégia de prova, que é basicamente o jeito que que o vestibulando vai resolver cada prova de uma maneira sistemática e organizada. Estratégia de prova é uma coisa que a gente trabalha muito no personal vestibulares, porque eu, particularmente, sou muito a favor dessa ideia no sentido de que ela ajuda o aluno a colocar tudo aquilo que a gente estudou, que a gente estuda ao longo do ano, e vocês vão ver que às vezes eu vou falar a gente, mas é porque eu já fui vestibulando também, e eu compartilho muito dessa experiência. Ajuda muito o aluno a colocar tudo que ele aprendeu ao longo do ano e errar o mínimo de coisa possível, fazer a prova de uma maneira mais tranquila, sem correria, e se a prova estiver difícil ou se a prova estiver de alguma maneira diferente, isso não ser prejudicial na hora, por já ter uma estratégia pré-definida, tá bom? Meu nome é Loic, é um nome difícil mesmo. Eu sou aluno de medicina da USP e coach do personal vestibulares desde que eu entrei na faculdade. Estou no personal vestibulares há 5 anos aí e estou indo para o meu último ano de faculdade. Fiz 2 anos de cursinho e nesses 2 anos é, organizei umas coisas, conversei com muita gente. Depois que eu passei também, comecei a trabalhar no personal, comecei a trabalhar com alunos lá, sempre gostei de dar aula, então fui trabalhando de professor e hoje eu sou mentor barra coach barra tutor barra o que vocês preferirem do personal vestibulares e eu encontro com os meus alunos uma vez por semana para ter uma conversa de meia hora que a gente faz a tutoria, né? E normalmente são alunos que estão prestando medicina e a gente conversa um pouco sobre as tarefas que foram feitas, as dificuldades ao longo da semana e a cada momento do ano a gente vai discutir e organizar e preparar coisas diferentes. Então, nesse sentido, agora no final do ano o papo é prova, o papo é fazer simulado, fazer prova e melhorar os pontos de uma maneira rápida, né? E como que a gente melhora os pontos de maneira rápida? Basicamente definindo a estratégia, fazendo uma estratégia boa, porque subir os pontos consistentemente de uma maneira considerável, a gente faz isso com estudo, o arroz e feijão, todo dia ao longo do ano, que começou lá em janeiro, quando vocês estavam estudando, e vai até hoje. Então, continuem assim também. Nessa época do ano, a gente tende a estar mais cansado e mais entregando assim, falando, é isso que deu, deu, não deu, mas estudem até o último dia, acreditem até a última prova, porque se você não der essa raça, você não vai saber se teria sido suficiente. E, dito isso, vamos falar de estratégia chega de enrolação. Bom, os dois princípios da estratégia de prova que a gente gosta de trabalhar, eu e o Gustavo particularmente já conversamos muito sobre isso, tivemos várias experiências com diversos alunos, é que a estratégia de prova ela precisa ser o mais simples possível, tá bom? E simples não quer dizer que qualquer um que veja tenha que conseguir fazer e entender, mas tem que ser simples para você. Então tem que ser algo que seja intuitivo para você, algo que você esteja acostumado e algo que você não tenha que pensar muito na hora para fazer. E para isso ser dessa forma, você precisa se planejar, você precisa ver quanto tempo de prova você tem, quantas questões você vai ter que fazer, quanto tempo você vai querer dedicar para cada matéria. Se você tem mais dificuldade em matemática, talvez você precise de mais de 3 minutos por questão em matemática. Biologia, se for sua facilidade, talvez nem tanto. Então, o planejamento consiste nessa distribuição do tempo, nessa organização da ordem que você vai fazer a prova, e, enfim, essas duas coisas andam de mãos dadas e sempre na hora de pensar a estratégia, a gente tem que pensar numa estratégia que seja simples e organizada, tá bom? Tudo bem por enquanto? Gustavo ou alguém manda um ok, só para saber? Tudo beleza.
Áudio tá bom? Dá para entender o que eu tô falando? Não tô enrolando a língua? Não, tá tudo beleza. Tá bom. Resumindo, só para dar um panorama geral, a gente vai falar de duas principais estratégias e combinação dessas duas. Ou seja, viram inúmeras, né? Viram talvez infinitas, conforme a gente combinar as duas. Né? Uhum. E isso tem muito a ver com o perfil de aluno. Se vai usar uma, se vai usar outra, ou se vai usar uma combinação das duas. Mas quase toda estratégia passa por uma, ou pela outra, ou por uma combinação dessas duas. Tá? Estou falando isso Exatamente. agora porque o Luiz vai começar a falar da primeira. Beleza. Então, a primeira estratégia que a gente vai falar é a estratégia das 3 leituras. É uma estratégia que eu usei e aí fui trazendo os meus alunos e cada um foi dando um feedback, a gente foi aperfeiçoando. Mas é uma estratégia que particularmente eu gosto muito porque eu acho que ela é uma estratégia, enfim, já vou falar das vantagens e desvantagens dela, mas vamos falar de como é que ela funciona. Chama 3 leituras porque a gente vai ler a prova 3 vezes, tá bom? Você vai ler a prova na ordem, questão por questão, 3 vezes. Mas como é que é isso? Bom, essas 3 lidas são divididas da seguinte forma: na primeira leitura da prova, quando você for ler a prova inteira na ordem, você vai fazendo as questões que são questões rápidas, tá bom? Questões que se fazem em 1 minuto, no máximo 2 minutos. Na segunda leitura, você volta, começa a ler a prova de novo na ordem. Obviamente, você já não vai ler as questões que você já marcou, as questões rápidas, vai fazer as questões médias e na terceira leitura você volta para fazer as questões demoradas. Repare que eu não falei questão fácil, média, difícil, falei rápido, médio e demorado, porque algumas questões são fáceis, mas não necessariamente elas são rápidas, tá bom? Qual que é a ideia desse método? A ideia é que você pega essas questões que a gente faz em 2 minutos, menos de 2 minutos, sem pensar muito, que é um negócio fácil, que você acertaria se você estivesse na sua casa tranquilo e você já garimpe esses pontos na prova, porque são pontos seus, são pontos garantidos que você não quer errar de bobeira. Então a gente já passa essa régua nessas questões da prova, fazendo as questões que são rápidas, tá bom? Tem algumas considerações aí, por exemplo, você só vai saber se uma questão ela é rápida ou demorada se você ler essa questão e às vezes se você começar a fazer essa questão, tá bom? Então, muitas vezes quando a gente vai fazer esse método, as pessoas começam a ler um exercício e por já achar que era rápido, já começou a fazer, às vezes não percebe que travou, ou às vezes até percebe que travou, mas acha que como começou a fazer a questão, tem que terminar de fazer ela. Esqueçam isso, tá bom? Questão rápida é aquela que você bate o olho e faz. Se você bateu o olho, achou que era fácil, começou a fazer, não saiu, vai para próxima, tá bom? Depois você vai voltar nela na segunda lida, quando você for fazer as questões médias, tá bom? Uma coisa importante de ressaltar é que a questão que vai ser rápida, média ou demorada, ela vai ser relativo à dificuldade que você tem, você vestibulando tem com cada matéria, né? Então, por exemplo, eu tinha dificuldade em matemática. Para mim, nessa primeira lida aí, fazer questão rápida, fazia pouquíssimas da prova de matemática. Às vezes pulava a prova de matemática inteira na primeira lida. E tudo bem, porque para mim são questões que demoram. Podem até ser fáceis, mas eu travo, demoro para fazer elas. Então, essas variações elas vão existir quando você estiver executando isso, e quanto mais ciente você tiver da onde você precisa de mais tempo, melhor você vai conseguir se distribuir ao longo da prova. Tá. Falando em se distribuir agora, em se localizar na prova, como você vai ler a prova na ordem várias vezes, você pode, além de ir fazendo, por exemplo, já as questões rápidas e médias, você já, aliás, na primeira lida, quando você for fazer as questões rápidas, você já pode ir marcando as questões que você considera médias ou considera muito difíceis ou difíceis. Já marca ali, para quando você voltar e ler ela de novo, você já sabe mais ou menos o que esperar dela e também você já sabe que se ela for demorar muito ou se ela não for sair, você já pode pular ela de novo, entendeu? Então você fica mais localizado na prova, sabendo as questões que ainda faltam e que você registrou elas como questão que vai demorar ou que você não lembra, enfim. Acho que deu para entender, né? E um ponto muito importante é para a estratégia dar certo, ela não pode ser feita com pressa nem no desespero. Então, no final da segunda leitura, depois que você fizer as questões médias, eu acho interessante já começar a passar o gabarito. Por quê? Muitas vezes não vai ter um tempo de uma terceira leitura, às vezes uma terceira leitura com qualidade não vai ser possível, tipo numa prova do Enem que é muito corrida, por exemplo. Mas aí
pensa comigo, o raciocínio é que você deixa as questões difíceis para o final, não é? Então, se por algum acaso for uma prova complicada, uma prova demorada, não sobrou tempo, paciência, você fez as questões que você sabia fazer, e o que você teve que chutar, ou que talvez não tenha dado tempo, são aquelas questões que você já tinha visto que era, mas você viu que, essa aqui não me dou muito bem com essa matéria, essa questão aqui provavelmente não vai sair. Então, assim, se tiver que chutar alguma coisa, que seja essas questões, mas claro, a gente tenta não chutar nada, mas é sempre bom estabelecer prioridades, tá bom? E agora, falando de vantagens e desvantagens, né? Como eu já vinha falando, você vai ter 3 chances de acertar a questão, porque você vai ler ela 3 vezes, você vai ler a prova inteira 3 vezes, então às vezes você marca uma bobeira, ou às vezes você lê a questão e não sabe como faz, mas depois que você volta para ela de novo, depois de um tempo, você já está com a cabeça mais fresca, você fala, isso aqui era fácil, eu não tinha visto que tinha um detalhe aqui. Ou até aquela velha história de, fui fazer uma questão, aí me lembrou de alguma coisa para eu responder uma questão que eu já tinha visto. Então, acho que todo mundo que já fez prova já passou por isso, né? Então, como você vai ler a prova várias vezes, se você não souber, você vai pular. Às vezes, uma questão que você fez lá na frente te ajuda com uma questão que você não conseguiu fazer no começo, que você tenha pulado, tá bom? Essa estratégia é boa porque ela te dá uma visão geral da prova, né? No sentido de como você lê a prova inteira. De novo, você percebe que eu estou sendo bem repetitivo nesse ponto, mas é porque é a ideia central desse método. Como você lê a prova várias vezes, você consegue ir vendo e sentindo se vai ser uma prova demorada, se vai ser uma prova rápida, uma prova com muito texto, com pouco texto, uma prova chata, uma prova fácil, enfim, você vai sentindo o peso da prova enquanto você vai fazendo ela. Provavelmente mais rápido que todo mundo que está fazendo ela de algum outro jeito. E você pode escolher as questões que você vai fazer, né? Justamente a ideia é você colocar tempo naquilo que você sabe que você vai acertar e naquilo que você provavelmente vai errar ou tem dificuldade, deixar para o final. E veja bem, numa estratégia bem organizada, quando isso está no jeito, as questões difíceis que ficam para o final, acaba sobrando um tempo considerável para elas, tipo uns 5 minutos assim por questão, se você se organizar bem. Então, quando ela está bem organizada essa estratégia, as questões difíceis também costumam sair mais, porque a gente consegue fazê-las com mais tempo, de tipo 5 minutos, e com menos pressão, porque você, já passei o gabarito ali e tal, só falta essa meia dúzia de questão difícil, e é que eu fizer, eu marco, se eu não fizer tudo bem, também já sei que eu já estou com uma nota razoavelmente boa, garantida já, né? Desvantagens é que ela não te permite um controle tão bom do tempo no começo que você estivesse adaptando a essa estratégia, justamente porque você não sabe o que é para você uma questão rápida, média ou demorada. No começo, você vai ter que olhar com muito cuidado quanto tempo você demora para fazer cada leitura dessa prova. Então, por exemplo, fiz a primeira leitura das questões rápidas, fiz lá 30, 40 questões. Quanto tempo eu demorei? Demorei 1 hora, demorei 1 hora e meia. Então, você já sabe se você tem que correr ou se você está no tempo, entendeu? Mas tem que estar sempre atento ao relógio. A questão é, como você não sabe se nessa primeira lida, para você, o que você vai considerar rápido são 50, 60 questões, ou se são 20, 30 questões, entendeu? Então, por isso que esse método, aliás, como qualquer outro, né? Mas esse mais do que qualquer outro, é bom você se adaptar a ele antes, ficar confortável e depois sim usar ele no vestibular. Não é bom ir com ele sem treino. Claro, todos os outros você tem que treinar antes de ir no vestibular, vai tentar nenhuma coisa nova, nem loucura lá, mas esse mais do que nunca, para você ter noção do tempo que você demora em cada lida, tá bom? E tem mais chance de você perder durante a prova, né? Justamente porque como você vai pulando questão de acordo com o seu gosto, você pode acabar deixando questão para trás, mas para isso, como eu já tinha mencionado, você pode fazer uma marcação das questões que são difíceis, das questões que você acha que vai demorar, das questões que você vai pular, e você acaba se perdendo menos. Se você passar um gabarito ali bem feito na segunda lida, você já sabe onde é que estão as questões, porque você vai ter que passar uma por uma, né? Você já sabe onde vão estar as questões que você ainda não marcou, então tem um mecanismo para contornar isso também, mas, óbvio, por ser uma leitura mais dinâmica, tem uma chance mais de, enfim, ficar alguma coisa para trás no sentido de esquecer de fazer alguma questão, mas isso também é prático, tá bom? Há alguma dúvida? Beleza. Então, para quem que é bom esse método das 3 leituras? Para o aluno que é rápido, tá? Para o aluno que tem segurança, e quando eu digo segurança, é justamente aquilo que eu mencionei, de você começar a fazer uma questão,
ver que fala, pô, essa questão aqui, ela não é tão rápida quanto eu imaginei, e ir para uma próxima questão. Você tem que ser muito seguro para isso, da mesma forma que você tem que ser seguro para olhar uma questão e falar, essa aqui é fácil, eu faço rápido, essa questão aqui é difícil, eu vou precisar de tempo. Você tem que ser honesto com você mesmo e seguro o suficiente para já ir marcando questão logo no começo da prova, as questões rápidas, sem pensar muito, tá bom? E é muito bom, eu gostava muito por causa desse ponto, porque é bom para o aluno displicente, no sentido de o aluno que come bola na hora da prova. Eu era muito esse cara. Então, lia uma questão, não é nem que interpretava errado, é só que, assim, lia uma palavra ou outra, lia errado, enfim, todo mundo já viajou lendo uma questão, achou que ela pediu outra coisa, e às vezes marcou errado ou não soube marcar. Então, se você é esse tipo de aluno, se isso acontece muito com você, ler a questão pelo menos umas 3 vezes já vai te dar uma boa ajuda nesse sentido, de errar menos de interpretação e comer menos bola. E aí, só antes de ir para o próximo, se você é o tipo de aluno que não consegue ir para a próxima questão e fica naquela questão que você não sabe direito, travado ali infinitamente até conseguir resolver, é um sinal que talvez não seja o melhor método para você. Tem aluno que normalmente deixa muita questão sem fazer, mas acerta muito as que fez. Mas não, por quê? Porque deu todo o sangue ali numa questão, ficou muito tempo nela e não foi para a próxima. Então é sinal de que talvez você não vai conseguir. Eu acho legal, Uhum. acho legal o Gustavo falar isso, porque é muito. Inclusive, esqueci de colocar dessa forma, né? Obrigado por lembrar, Gustavo. Mas é justamente isso, gente. Tipo, uma questão que você briga e acerta ela em 10 minutos, 15 minutos. Pô, que ótimo, você acertou uma questão ali, foda. Mas, cara, nesses 15 minutos, você podia ter feito 3 questões fáceis. E olha lá, as 3 questões valem muito mais do que uma, né? Todas valem a mesma coisa. Então, acho que é um pouco essa ideia que o Gustavo tá falando, né? A pessoa que briga com a questão, que não consegue largar o osso para próximo, talvez não seja tão interessante. E se você for, mas tem a próxima que ele vai falar é mais direcionado para você que não simplesmente não consegue abandonar uma questão e ir para a próxima. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer usar e ficou com alguma dúvida ou tá tranquilo? Senão eu vou seguir aqui. Mas pode falar, tá bom, gente? Fica à vontade. Tá bom, então. Qualquer coisa, manda aí. A segunda estratégia é o que a gente chama de estratégia por blocos, tá bom? Estratégia por blocos é a ideia, né? A filosofia dela é que você divida a prova em blocos de provas menores, então, como se você fizesse 4 pequenas provas, 5 pequenas provas, 3 pequenas provas, em que nada fica para trás. Como assim? A ideia de você dividir em pequenas provas é justamente você encerrar esses pequenos blocos paulatinamente à medida que a prova vai se desenrolando. Então, se a prova tem, vou dar um exemplo aqui para simplificar, se a prova tem 100 questões, você divide ela em 4 blocos de 25, e aí e vamos supor que ela tenha 4 horas. E a cada 1 hora você tem que terminar 25 questões. Tá bom? Nada fica para trás no sentido de a essência desse método é respeitar esses intervalos que te botam de novo em pé com o relógio, tá bom? Então, se você respeitar esses blocos de 1 hora, vai acabar 1 hora, tem que ter terminado essas primeiras 25 questões. Faz o que tem que fazer, pensa o que tem que pensar, chuta o que tem que chutar, deu 1 hora, essa prova acabou e você vai fazer a próxima de 25 questões, tá bom? Dessa forma, você fica sempre em dia com o relógio e você pode brigar à vontade com as questões que você quiser, porque você não vai estar lidando com 90 questões ao mesmo tempo, 100 questões ao mesmo tempo. Você vai estar lidando com 25. Então, se você quiser brigar com alguma, beleza, vai lá, desde que você maneje essas outras 24 que estão ali próximos dela, entendeu? Isso é muito mais simples, não é simples, né, mas menos difícil de fazer do que lidar com 90 questões ao mesmo tempo e um relógio fazendo tic-tac no seu ouvido, tá bom? Então, respeitar o tempo de cada bloco, e isso te treina muito bem a percepção do tempo máximo por questão, justamente porque como você fraciona o tempo em parcelas menores, você consegue ver se o seu período de 1 hora está se esgotando ou não, à medida que você vai fazendo as questões. Então você ganha um feeling muito melhor do seu ritmo, de tipo, estou fazendo questões num ritmo bom, eu estou devagar, eu estou rápido, enfim, você vai saber isso muito melhor, tá bom?
Dito isso, dentro desses blocos de 1 hora, que nem eu falei, você pode pensar, você pode chutar, você pode fazer o que você quiser, desde que você respeite essas 25 questões em 1 hora. Então, dentro desses blocos de 1 hora, e, gente, estou falando 25 questões de 1 hora de novo, para simplificar, tá bom? Dividam em quantos blocos vocês acharem válidos, e, enfim, as provas têm 90 questões, não 100, né? Às vezes 72. Mas, dentro desses pequenos blocos de 25 questões, vamos dizer, você pode adotar estratégias dentro de cada bloco, estratégias diferentes. Então, veja, matemática, uma matéria que você tem dificuldade. Então, é interessante, por exemplo, que para o bloco de matemática você tenha mais tempo do que você tem para o bloco de outras matérias, de biologia, por exemplo. O bloco que matemática for estar dentro. Então, o que você pode fazer? Dentro do bloco de matemática, você coloca a biologia para compensar, e aí você gasta 2 minutos por questão em biologia e 4 minutos por questão em matemática, ou você deixa o bloco de matemática junto com alguma coisa mais difícil ainda que você tenha dificuldade, sei lá, sou ruim em física. Matemática e física ficam no bloco, e você ganha tempo com outros blocos mais rápidos para depois fazer esse bloco de exatas, vamos dizer assim, com mais tempo, entendeu? Ponto. Outro exemplo que você pode fazer, pega um bloco de 25 questões e dentro desse bloco você divide o tempo que você vai realizar para cada questão. Então, por exemplo, você pode dentro de cada bloco também, e aí eu já vou entrar um pouco dando uma palhinha do próximo slide, das combinações de estratégia, né? Então, dentro das 25 questões, você pode fazer primeiro das 25 as mais rápidas, depois você volta da 1 a 25 de novo as médias, depois volta da 1 a 25 de novo as difíceis, tá bom? Então, é muito versátil e para quem tem dificuldade com o tempo, é um ponto final nessa questão, entendeu? Você bota ali um relógio que vai soar a cada tantos minutos e você vai passar de prova, digamos assim. Então, respeitando isso, cara, você nunca mais tem problema com o tempo de prova. Você vai ter que se ajustar a intervalos menores e isso é muito mais intuitivo do que, porra, soltar uma prova de 4, 5 horas e ver aí se você tá no tempo ou não, entendeu? E óbvio, reservar sempre o tempo extra, tá bom? Eu sempre falei aqui dividindo o tempo igualmente, mas vamos supor que a prova tenha 100 questões e 4 horas. Você não vai fazer blocos de 25 questões 1 hora cada, você vai fazer blocos de 25 questões para 50 minutos, para você deixar ali 30, 40 minutos no final da prova de gordura, tá bom? De extra, de segurança ali, para caso alguma coisa aconteça. Tive que ir no banheiro, atrasei mais em algum momento, não respeitei o relógio em alguns momentos, então tem que ter essa gordura também, até pro gabarito, enfim, para qualquer coisa que possa acontecer, tá bom? Vantagens, então, como eu vinha dizendo, você quase impossível de você estourar o tempo ou de você ter que chutar a questão, porque você vai estar sempre fazendo blocos pequenos, e também quase impossível de você se perder também durante a prova, só não vou falar impossível porque, né, vai saber, mas é muito difícil de você se perder, porque, de novo, você faz ela em blocos e você tem 4 blocos, vai ter 5 blocos no máximo, então muito difícil você esquecer um bloco inteiro, né, então e você vai estar sempre finalizando eles individualmente, então praticamente impossível de ficar alguma coisa para trás. Quais são as desvantagens? As desvantagens é que você vai ter uma questão ali, vamos supor a questão 1, a questão 2, a questão 3, até a questão 25 ali, você vai ter 1 hora para pensar nelas e acertar elas, entendeu? Dada essa 1 hora, se você tiver um insight lá nos últimos 30 minutos de prova, sinto muito, você já marcou ela, talvez ela já tenha passado, talvez você já tenha até passado para o gabarito. Claro, se você não tiver passado para o gabarito, né, você pode voltar e arrumar, mas a ideia é que você não vai mais ver essa questão, não vai mais pensar nela, você já vai ter marcado, ou seja, se você acertou, se você errou, isso já vai ter ficado para trás, você não vai saber. E você não pode escolher as questões, né? Você pode dividir os blocos como você quiser, mas você não pode escolher quais questões você vai fazer de acordo com as dificuldades. Tem que fazer as questões dentro daquele bloco e o que está depois é depois, o que estava antes já foi e segue. Tá bom? Para quem que está... Oi. Não, eu ia falar depois eu falo. Pode falar. Deixa eu beber uma água aqui. Não, esse método puro, se você não fizer a combinação dele com nenhum outro método, o grande desafio dele é você realmente cumprir o tempo,
Então vamos supor que seja um bloco de 10 questões para meia hora. Você tem aquele tempo, acabou, você tem uma chance. Então, na minha época de vestibulando, era o método que eu usava. Né? Naquela época até acho que podia relógio ainda, no século passado. Então, eram 3 minutos por questão, ou 5 se fosse matemática, ou 2 se fosse... E você consegue até hoje fazer isso em blocos de 10 questões, aqueles 15 minutos, né, de tempo. Você tem que fazer naquele tempo. E vai para a próxima, acabou. Então é como se fosse, se a gente chamou o método anterior de 3 leituras, é como se esse fosse o método de uma leitura. Você vai do começo ao fim. E você tem marcadinho os intervalos de tempo de cada bloco. Terminou, foi para o próximo. Você não vai rever mais aquela questão. Tá? Então é só para ficar claro como que funciona esse método, porque tem que cumprir o tempo. Então, assim, você tem que estar sempre de olho. E estou 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado, tenho que andar mais rápido. Não, agora estou em dia. Tá? Então é assim, você vai sempre. Estou no horário, você vai sempre acompanhando, é como se fosse um caminho único de ida e fim, acabou a prova. Tá? Isso é principalmente para garantir que você não vai estourar no tempo e que você vai cumprir os intervalos de tempo por bloco que você já definiu e treinou de uma vez do começo ao fim. Perfeito. Bom, então, como a gente mencionou também, isso é bom para aquele aluno que é inseguro, que não consegue largar o osso, que gosta de brigar com a questão. É bom também para quem é devagar, então, de novo, você vai ter um controle do tempo em parcelas menores. Portanto, você vai estar, se você só levantar a cabeça para olhar para o relógio, você já vai estar sempre sabendo se você vai estar atrasado ou adiantado, e esse intervalo de diferença nunca vai ser um grande atraso, um grande adiantamento, porque, de novo, parcela de tempo pequena. E é bom para o aluno que é perfeccionista, no sentido daquele aluno que gosta de deixar todas as questões feitas e refeitas e revisadas e relidas e marcadas no gabarito na ordem, enfim. Para quem gosta de não deixar nada para trás. E assim, se eu dei uma dica lá de se você é aquele aluno que não consegue ir para a próxima questão e fica brigando com uma, o método anterior provavelmente não vai ser bom para você. Agora, um indicador de que esse segundo método que o Loic está falando não vai ser bom para você. Se você é aquele aluno que sempre sai antes da prova. Tem sempre um aluno que dá 1h30, 2 horas de prova já saiu. Então, se você está saindo, está sempre sobrando tempo, é sinal que você pode fazer uma prova de uma forma melhor. Então, talvez o primeiro método vai te ajudar mais. Tá? Só para dar os por que eu estou falando isso? A gente, quando faz a mentoria individual aqui, a gente conhece o aluno, percebe e identifica o tipo do aluno. Agora, você que está assistindo a live, você fala, qual é o meu tipo? Né? Qual é o meu perfil? Então, uma dica é, se você sai sempre, acaba a prova antes, sai rápido e nunca falta tempo para acabar a prova, esse método não tem vantagem para você. O primeiro vai ser mais útil, vai fazer você acertar mais e gastar melhor o tempo. Se por outro lado você é aquele aluno que fica brigando com a prova, sempre estoura o tempo, empaca na questão e não consegue largar, provavelmente o primeiro método não vai ser bom e esse segundo é melhor. Tá? Beleza. Ótimo. Então, agora a análise combinatória de tudo que a gente explicou. Você pode misturar os jeitos, né? Então, a gente costuma dizer que você pode colocar um jeito dentro do outro, né? Então, o que seria? Você pode fazer o método das 3 leituras, e as matérias que você tem... Aliás, o método das 3 leituras para as matérias que você tem dificuldade. Então, por exemplo, pega a matemática, que nem eu falei, faz as questões de matemática que você consegue fazer. Você vai fazer ali 3 leituras, então você vai pegar as matérias que tem dificuldade, ler ela uma vez, faz aquilo que sai rápido, depois médio, depois devagar. E as matérias que você tem facilidade, já coloca elas num bloco de questões de tantas horas, em que esse tanto de questões por hora dê uma média de 1 minuto e meio, 2 minutos por questões. Você já deixa isso rígido, porque você está garantindo, essas matérias aqui eu tenho facilidade, então eu vou fazer elas num tempo rápido, e se ainda ficar corrido eu consigo me virar porque são matérias que eu tenho facilidade.
entendeu? Então, isso é uma maneira de você, não de você fazer rápido aquilo que você tem facilidade, né? Mas de fazer isso para ganhar tempo nas matérias que você tem dificuldade, tá bom? Então, essa é como se você dividisse meio a meio, e as outras que eu falei é uma dentro da outra. Então, as 3 leituras dentro dos blocos. Você vai dividir a prova em 4 blocos lá de 25 questões, que nem eu falei, e dentro desse bloco de 25 questões, você lê as 25 questões, faz o que é rápido, lê elas de novo, todas, faz o que é médio, lê elas de novo, todas, e faz o que é difícil, tá bom? Então, você vai ler 25 questões 3 vezes. Isso é um método que é uma combinação que eu particularmente sou fã também, não usava em mim, eu usava mais das 3 leituras do jeito, sei lá, purista, mas quando o aluno tem dificuldade de se adaptar no começo, nos blocos das 3 leituras, eu falo, vamos fazer a estratégia de blocos e a gente bota as 3 leituras dentro para você treinar esse filtro do que é uma questão rápida, do que é uma questão média e uma questão demorada, tá bom? E aí o inverso também é válido, tá bom? Então, dentro das 3 leituras, você pode colocar blocos e aí vira um pouco de uma mistureba, pode ser que fique confuso, mas você já está dividindo ali, né, as questões rápidas, as questões médias, as questões demoradas, e aí você pode dividir elas por tempo, né, enrijecer esse tempo de maneira pétrea, né, digamos assim. Então, por exemplo, você vai pré-definir que para as questões rápidas você vai ter tantos minutos por questão. Então, assim, 2 minutos por questão. Aí você calcula o seu tempo em função disso. Então, se você vai fazer 45 questões, tem que demorar no máximo 90 minutos, tá bom? Ou você pode também, por exemplo, fazer as questões difíceis, deixar elas num bloco de 1 hora. Então, ao final da prova, você pega esse bloco de 1 hora, você vai jogando aquelas questões que fala, isso aqui é chute, não vai sair nem se eu pensar horas. Deixa num bloco de 1 hora, faz as questões que não são tão difíceis e que você garante que você briga com elas, depois você vai para essa 1 hora e fica fosforilando até sair as questões difíceis, tá bom? Como vocês podem ver, não falei de uma maneira tão linear agora desses outros métodos, mas é porque começa a ficar bem fluido mesmo, entendeu? Inclusive tem estratégias aí e combinações que a gente nem vai estar falando, porque senão fica uma sopa, tá bom? Gustavo, alguma O coisa? primeiro contato com isso não é simples, tá, pessoal? A gente tenta fazer nessa live aqui o mais rápido possível, mas assim, se vocês tiverem dúvida, até uma coisa que é bom lembrar, acho que todo mundo que está aqui, a gente deu a mentoria individual grátis. Se quiser usar tudo que a gente está falando aplicado ao seu caso, pode marcar um horário e discutir isso aplicado a você. Mais ainda, acho que o Luiz vai falar até um pouco disso. A prova que vocês vão fazer também define muito. Então, por exemplo, a princípio é mais fácil fazer por blocos na FUVEST do que no Enem. Até porque você consegue identificar as questões mais próximas ali, todas de mesma matéria e tal. No Enem, as coisas são meio mais muito texto, todas as questões demoram um certo tempo. Então é um pouco mais difícil de setorizar quando você está fazendo Enem. Então tem gente que usa um método para Enem, outro método para FUVEST, outro método para ITA, outro método, né? Então também isso pesa, não é só o perfil do aluno, também o perfil da prova. Concordo com o Gustavo. E, inclusive, eu tinha, Gustavo, essa ideia também do que o por bloco seria melhor para a FUVEST, mas a galera tem curtido muito por blocos para o Enem também, por causa que, aliás, as pessoas que têm curtido por blocos para o Enem é normalmente a galera que tem dificuldade com o tempo. Então, eu tinha dificuldade com o tempo, não usei a estratégia por blocos antes, mas visto o meu resultado pífio no Enem, até no ano que eu passei na FUVEST, acho que para mim, eu me vejo fazendo uma estratégia assim nas provas que eu faço hoje, entendeu? Eu divido ela em pequenos blocos e me ajuda. Até porque Enem é maior no sentido de texto, então demora mais para você fazer 3 leituras. Né? É uma prova mais longa, então você vai fazer 3 leituras. Agora, para a pessoa que é puramente lenta, que é o meu caso, é muito fácil perceber que 3 leituras não vai funcionar. Porque mal você consegue fazer a prova uma vez. Então, se você é daquele perfil que fala, nossa, mal eu consigo fazer a questão, ter um contato com a questão por questão. Imagina 3.
Então você vai facilmente se perceber no método de blocos se você tem esse perfil sabe? Então, já estamos falando disso, então já aproveita o gancho aí. É isso que a gente está falando. Só mais uma coisa antes que eu esqueça. Esse outro indício de que você pode ser do perfil de aluno que gosta de blocos é o medo de errar. Se você tem aquele medo de errar, ou seja, inseguro, assim, não, será que eu acertei? Será que eu errei? É B ou D? Putz, eu não sei se é B ou D, acho que é B. Não, acho que é D. Não, acho que é B. Aquela indecisão para. Na verdade, a verdade é a seguinte: você não sabe se é B ou D, você vai ter que resolver uma das duas. E se essa decisão, até do chute, é muito custosa, é um sinal de que você tem dificuldade de passar para a próxima questão, é um sinal de que você tem dificuldade com o tempo, é um sinal de que você vai funcionar melhor no perfil por bloco. Exato. E o que a gente está falando é justamente isso. Você tem que adequar a estratégia de prova ao seu perfil de emoções, né, e de personalidade, e adequar também ao perfil das provas que você vai prestar, tá bom? Então, por exemplo, que nem o Gustavo já falou, a estratégia das 3 leituras é uma estratégia que é mais difícil de controlar o tempo e pode não ser tão interessante no Enem, por ser uma prova longa e corrida. Mas, por outro lado, pode ser uma estratégia boa no Enem, justamente porque o princípio dela, a ideia dela, é justamente o princípio do TRI, que é o sistema de pontuação do Enem, que pontua mais as pessoas que têm uma coerência de acertos, né? Ou seja, aquela pessoa que acerta as fáceis, acerta as médias e erra as difíceis. Então o Enem ele pontua mais essa pessoa do que a pessoa que acerta umas difíceis lá e erra várias fáceis, e aí ele fala, pô, essa pessoa que deu sorte, então cai um pouco a nota, entendeu? Então, as 3 leituras, elas respeitam o princípio do Enem, mas ao mesmo tempo, algumas pessoas podem ter dificuldade de se adequar pela prova do Enem ser muito grande e com muita leitura, que era o meu caso. FUVEST, Unicamp, FAMEM e FAMERP, as públicas de São Paulo, costumam ter o mesmo padrão de prova, né? Apesar de algumas FUVEST ter mais conteudista, a Unicamp e a Unesp agora estão com uma cara mais de humanas, mais de interpretação, mais Enem. FAMEM e FAMERP, feitas pela VUNESP, também estão indo um pouco para esse lado, mas ainda cada um com suas particularidades, número de questões por prova, mas essas provas assim, elas costumam exigir mais conteúdo e menos interpretação do que o Enem. Então, você tem que ver qual método é mais interessante para você nesse sentido. Por exemplo, você pular questões, fazer as 3 leituras é interessante se você tem uma segurança do seu conteúdo, né? Que nem a gente falou, e aí você fala, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei bem, isso aqui eu não sei bem. E aí você consegue pular e definir e nivelar as questões. Agora, por outro lado, você também pode fazer estratégia por blocos se você tem claras dificuldades em matérias que estão muito bem setorizadas na prova e na sua cabeça. Então, sou ruim em matemática, sou bom em biologia, sou bom em português. Portanto, bloco de português vai ter 2 minutos por questão, bloco de biologia vai ter 1 minuto e meio por questão, bloco de matemática eu vou fazer 4 minutos e meio por questão, porque é o que eu preciso para acertar as questões de matemática com calma, certo? Então, adequem ao seu perfil e à prova que você vai prestar. Cada prova tem um nível de cobrança diferente para cada matéria, então é bom você conhecer a prova antes de definir qual estratégia vai ser, mas também não é imprescindível. Se você tem uma estratégia que para você encaixa como uma luva, mete bronca e se tiver alguma dificuldade, tenta ajustar a estratégia ao invés de só trocar ela, porque uma coisa importante de se falar também que ainda não mencionei é que essas estratégias elas demoram tempo para serem aperfeiçoadas. Então não é na primeira vez que você vai testar e falar, putz, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. Você tem que testar, ajustar, sentir, e aí sim você vai saber se aquilo funciona ou é válido para você ou não, tá bom? Alguma pergunta? Aí, antes de abrir para a pergunta, tem mais uma coisa que pode ser legal: o seguinte, como é que você sabe se você está usando uma estratégia boa para você? Alguém se anima a responder? Qual é o indicador que mostra que você acertou a estratégia boa para você? Pergunta difícil. Alguém se anima a responder aí?
Não? Como é que a gente faz isso aqui, né, no Personal Vestibulares? Você pega uma prova, você pode até ser uma matéria só. É como se fosse um simulado sem tempo, e a gente chama isso aqui de prova. No mesmo nível, até com questões da mesma banca do curso que você está prestando. Faz com a máxima tranquilidade do mundo, tempo infinito, na sua casa, descansado, sem pressão. A sua taxa de acerto nessa prova vai ser X. Quando a sua taxa de acerto na prova valendo, ou no simulado com o tempo, tal, certinho, for igual ou muito parecida, é sinal de que você acertou a estratégia. Por quê? Porque você absolutamente em paz, tranquilo e bem, você desempenhando o seu melhor e sem pressão, começa a dar o mesmo resultado do seu desempenho sob pressão. Eventualmente, até acontece o contrário. A gente já teve vários alunos assim. Na prova vai até melhor, sob pressão. Então, se você estiver com a mesma nota ou uma nota melhor em simulações, em simulados e provas, a que você tem numa situação de total descanso, calma e tranquilidade, é sinal que você acertou uma estratégia para você. Agora, se você vai muito mal, muito pior na prova ou no simulado do que você vai tranquilo em casa fazendo um simulado sem tempo, vamos chamar assim, é sinal que você pode melhorar muito sua estratégia de prova e é sinal de que não falta tanto conteúdo. Então, um erro comum que a gente percebe nos alunos, e a gente trabalha isso na mentoria individual, é o aluno que estuda mais porque não está indo bem, mas na verdade ele já está bem, ele sabe, ele tem um bom conhecimento, ele sabe acertar as questões quando ele está emocionalmente em paz. Então, é muito comum o aluno ficar, eu preciso estudar mais, porque eu preciso melhor, eu preciso estudar mais. Mas aí, peraí, a gente faz uma prova, uma coisa sem tempo com ele, e ele vai muito bem. Então, é muito mais uma questão de estratégia de prova, controle emocional, de confiança e tal, do que uma questão de conteúdo. Tá? É muito importante levar isso em consideração. Eu não sei se vai dar tempo no nosso calendário de lives, mas o Sandro tem uma live boa de confiança. Vamos ver se a gente consegue trazer ela. Tá bom? Vocês entenderam o que a gente falou? Dúvidas? Pode falar, ó, achei nada a ver, tudo mentira que vocês falaram. Pode falar. Achei uma bosta, acho que vocês estão cagando regra. Tá? Eu tenho uma estratégia que não é nada disso e é muito melhor. Pô, se tiver, por favor, conta pra nós, que eu gosto. Alguém? Então, assim, é importante vocês gravarem bem a puramente 3 leituras, a puramente por bloco. É esse conceito de quando eu sei que eu acertei, né? Quando eu sei que eu estou bem, ou seja, eu estou acertando em simulado igual ou mais do que eu acerto listas. Tá? O Rubens já está falando que sentiu. Acho que a gente até chegou a conversar, que você já teve dificuldade com o tempo. É isso aí. Então, pessoalzão, nós vamos encerrando. Mais dúvidas, se quiser individualizar para vocês isso que a gente falou, só chamar via WhatsApp, mesmo quem convidou vocês aqui, a gente consegue individualizar. É bastante coisa, é meio denso, exige aplicação e treinamento, igual o Luiz falou, de estudo que a gente apresentou para vocês, tá? Mas faz muita diferença, inclusive na aprovação ou na não aprovação, de alunos, principalmente quando a gente está falando medicina, que é todo mundo muito forte, todo mundo muito bem, e aquele detalhe de acertar um pouquinho mais as questões difíceis faz diferença. Tá bom? É isso, Loic. É isso. Obrigado, galera, quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Que nem eu falei, final do ano agora é correria, é cansado, mas não morram na praia, não joga tudo que vocês fizeram ao longo do ano inteiro no lixo agora. Vai até o fim, termina, depois vocês descansam. Prometo que vale a pena. Tá bom? Valeu, Isso. Valeu, moçada. gente. Obrigado. Valeu, Até semana Luz. que vem. Até.
Agora parar a gravação. Como é que eu faço para parar a gravação? Pronto, tá aqui.